Um artista amigo a ajudou com suas paletas velhas, pincéis e tintas, e ela mergulhou naquilo, produzindo cenas pastorais e marinhas como nunca foram vistas em terra ou mar. Suas monstruosidades representadas como gado teriam recebido prêmios em uma feira agrícola e a arfagem perigosa de suas embarcações teria produzido enjoo no mais náutico dos observadores. Se o absoluto desrespeito a todas as regras conhecidas de construção e manipulação naval não tivesse convulsionado com uma risada à primeira vista. Garotos morenos e madonas de olhos escuros, olhando para você de um canto do estúdio, sugeriam Murilo. Murilo, né? Que é um pintor barroco espanhol. Sombras oleosas e castanhas de rostos com um traço espalhafatoso no lugar errado deviam ser Rembrandt. Senhoras rechonchudas e bebês gordinhos Rubens. E Turner aparecia em tempestades de trovões azuis, relâmpagos laranja, chuva marrom e nuvens roxas, com um toque de borrões cor de tomate no meio do quadro, que poderiam tanto ser o sol como uma boia, uma camisa de marinheiro ou um manto real, conforme o interesse do espectador. Os retratos a carvão vieram em seguida e toda a família pendia em uma fileira, parecendo tão rústica e esfarrapada como se tivesse saído da lata de carvão. Suavizados em esboços agis, ficaram melhores, pois as semelhanças eram boas e os cabelos de Amy, o nariz de Joe, a boca de Meg e os olhos de Laurie foram declarados maravilhosamente bons. Um retorno à argila e ao gesso se seguiu, e os moldes fantasmagóricos de seus conhecidos assombravam os cantos da casa ou caíam das prateleiras do armário na cabeça das pessoas. Crianças eram seduzidas para servir de modelo, até que relatos incoerentes de seus atos misteriosos fizeram que a senhorita Amy fosse considerada ogra pelos mais jovens. Entretanto, seus esforços nessa direção foram levados a um abrupto fim por um acidente infeliz que extinguiu seu ardor. Como outros modelos a deixaram na mão por um tempo, ela se lançou à tarefa de modelar o próprio pé, e a família se assustou um dia com um baque e um grito fantasmagórico. Ao correrem para o resgate, descobriram a jovem entusiasta pulando loucamente sobre o galpão com o pé preso em uma panela cheia de gesso, que se endureceu com inesperada rapidez. Com muita dificuldade e algum perigo, foi desenterrada, pois Jo ficou tão acometida pela risada enquanto escavava a irmã que a faca foi longe demais, cortou o pobre pé e deixou uma lembrança duradoura dessa experimentação artística, pelo menos. Depois disso, Amy se acalmou, até que mania de esboçar a natureza a fez assombrar o rio, o campo e o bosque para estudos pitorescos e suspirar por ruínas as quais pudesse copiar. Ela pegou o resfriado sem fim sentada na grama úmida para garantir um pedacinho adequado, composto de uma pedra, um tronco, um cogumelo e uma haste quebrada de verbasco, ou uma massa celestial de nuvens, que depois de o desenho ficar pronto parecia uma exibição de colchões de penas. Ela sacrificou a pele flutuando no rio sob o sol do verão para estudar a luz e sombra e conseguiu rugas no nariz testando pontos de vista, ou seja lá qual for o nome dado ao ato de apertar os olhos. Se o gênio é a paciência eterna, como afirma Michelangelo, Amy tinha alguma reivindicação ao atributo divino, pois perseverava, apesar de todos os obstáculos, fracassos e desânimos, acreditando firmemente que com o tempo deveria fazer algo digno de ser chamado de alta arte. Ela estava aprendendo, fazendo e desfrutando outras coisas nesse meio tempo, pois havia resolvido ser uma mulher atraente e capaz, mesmo que nunca se tornasse uma grande artista. Aqui ela se saiu melhor, pois era um daqueles seres criados felizmente com a capacidade de se agradar sem esforço, fazer amigos em todos os lugares e levar a vida tão graciosa e facilmente que as almas menos afortunadas são tentadas a acreditar que eles nasceram sob uma estrela de sorte.
Todo mundo gostava dela, pois entre seus dotes estava o bom senso. Ela tinha uma percepção instintiva do que era agradável e adequado. Sempre dizia a coisa certa para a pessoa certa. Fazia apenas o que convinha ao momento e ao lugar e era tão contida que suas irmãs costumavam dizer: se Amy fosse ao tribunal sem qualquer ensaio de antemão, saberia exatamente o que fazer. Um de seus pontos fracos era o desejo de fazer parte da nossa melhor sociedade, sem ter muita certeza do que esse melhor realmente significa. Dinheiro, status, realizações da moda e maneiras elegantes eram coisas das mais desejáveis a seus olhos. E ela gostava de associar com aqueles que as possuíam, muitas vezes confundindo o falso com o verdadeiro e admirando o que não era admirável. Nunca se esquecendo de que, por nascimento, era uma dama, cultivou seus gostos e sentimentos nobres para que, quando surgisse a oportunidade, pudesse estar pronta para assumir o lugar que a pobreza agora lhe tirava. Minha senhora, como seus amigos a chamavam, sinceramente desejava ser uma verdadeira dama, e o era no coração, mas ainda tinha de aprender que o dinheiro não pode comprar uma natureza refinada, que a posição social nem sempre confere nobreza e que a verdadeira criação faz-se sentir apesar de desvantagens externas. Quero te pedir um favor, mamãe, disse Amy, entrando com um ar de importância certo dia. Sim, menina, o que é? Respondeu a mãe, a cujos olhos a jovem imponente ainda era o bebê. Nossas aulas de desenho acabam na próxima semana e antes que as meninas se despeçam no verão, quero convidá-las para vir aqui um dia. Elas estão loucas para ver o rio, desenhar a ponte quebrada e copiar algumas das coisas que admiram no meu livro. Elas foram muito gentis comigo e sou grata, pois todas são ricas e sei que sou pobre, mas elas nunca me trataram diferente. E por que tratariam? E a senhora March colocou a questão com o que as meninas chamavam de ares de Maria Teresa. Você sabe tão bem como eu que isso faz diferença para quase todo mundo. Então não se exalte com uma mãe coruja querida e protetora quando suas corujinhas são picadas por pássaros mais espertos. O patinho feio acaba se tornando um cisne, você sabe. E Amy sorriu sem amargura, pois tinha um temperamento feliz e um espírito esperançoso. A senhora March riu e amenizou o orgulho materno ao perguntar: Bem, meu cisne, qual é o seu plano? Eu gostaria de convidar as garotas para o almoço na semana que vem, levá-las para os lugares que querem ver, remar no rio, talvez, e fazer um pequeno festejo artístico para elas. Parece viável. O que você quer servir? Bolos, sanduíches, frutas e café serão suficientes, suponho. Ai, que horror! Não! Vamos servir língua e frango. Chocolate francês e sorvete, claro. As meninas estão acostumadas a essas coisas e quero que meu almoço seja adequado e elegante, embora eu tenha de trabalhar para viver. Quantas jovens são? Perguntou a mãe, começando a parecer séria. 12 ou 14 nas aulas, mas ouso dizer que nem todas virão. Valha-me Deus, minha querida, você terá de fretar um ônibus para levá-las. Ora, mãe, como pode pensar nisso? Apenas 6 ou 8 devem vir, então vou contratar uma carroça mais larga e pedir emprestada a charabanga do Sr. Lawrence. A pronúncia de Hannah para charabang, que é, né, um carro com banco em francês. Ah, entendi. Car, né? Car a bank. Cowabunga. Muito bom. Tudo isso custa caro, Amy. Não muito. Calculei os gastos e eu mesma pagarei. Você não acha, querido, que... Eita, querido. Você não acha, querida, que como essas meninas estão acostumadas a tais coisas, e o melhor que podemos fazer não será nada novo, que um plano mais simples seria mais agradável para elas, nem que seja como uma mudança e nada mais, e para nós seria muito melhor do que comprar ou pegar emprestadas coisas das quais não precisamos, ou tentar esbanjar um estilo que não esteja de acordo com nossas circunstâncias. E mais uma vez a gente tem aquele velho exemplo, né, das irmãs que não aprendem porcaria nenhuma, mesmo depois de anos, elas não aprenderam a ter um mínimo de humildade ainda, né? Continua nisso aqui porque a Amy vai lá e fala: Se não for para ser assim, prefiro não fazer nada. Sei que posso oferecer o que pretendo perfeitamente bem, se você e as meninas ajudarem um pouco, e não vejo por que não fazer isso se estou disposta a pagar.
disse Amy com uma resolução que poderia se transformar em obstinação se tentassem persuadi-la do contrário. A senhora March sabia que a experiência era uma excelente professora e, quando possível, deixava as filhas aprenderem sozinhas as lições que ela ficaria feliz em facilitar, se não se opusessem a aceitar os conselhos. Muito bem, Amy. Se o seu coração está decidido e você acha que dá conta sem um grande gasto de dinheiro, tempo e esforços, não digo mais nada. Converse com as meninas e o que quer que você decida, vou fazer de tudo para ajudá-la. Obrigada, mãe. Você é sempre tão gentil. E lá se foi Amy para contar o plano às irmãs. Aqui que a Amy vai levar, ó. Aqui, ó. Meg logo concordou e prometeu seu apoio, oferecendo com prazer tudo o que possuía, desde a sua casinha a seus melhores talheres. Mas Joe franziu a testa ao ouvir a ideia e não queria ter nada a ver com ela no início. Por que você deveria gastar seu dinheiro, preocupar sua família e virar a casa de cabeça para baixo por um bando de meninas que não se importam minimamente com você? Pensei que você tivesse mais orgulho e bom senso e não fosse se dobrar para qualquer mulher mortal só porque ela usa botas francesas e passeia de carruagem. A velha palavra disse Joe. Disse Joe, que, interrompida no trágico clímax de seu romance, não estava no melhor humor para empreitadas sociais. Eu não me dobro e odeio que me tratem com condescendência como você está fazendo, replicou Amy com indignação, pois as duas ainda discutiam quando surgiam questões assim. As meninas se importam comigo, sim, e eu com elas. Há grande gentileza, bom senso e talento entre elas, apesar de você chamar tudo de bobagens da moda. Você não se importa em fazer as pessoas gostarem de você, em entrar na boa sociedade e em cultivar seus costumes e gostos. Eu me importo e quero aproveitar ao máximo todas as chances que tiver. Você pode andar por aí com os cotovelos e o nariz à mostra e chamar isso de independência se quiser, mas eu não sou assim. Quando Amy abria a boca e soltava a língua, geralmente vencia, porque raramente não conseguia ter o senso comum ao seu lado. Enquanto Joe carregava seu amor pela liberdade e seu ódio pelas convenções a tal ponto que naturalmente se via levando a pior nas discussões. A definição de Amy para a ideia de independência de Joe foi um sucesso tão grande que ambas riram e a discussão tomou um rumo mais amável. Muito contra a sua vontade, Joe finalmente consentiu em sacrificar um dia para a senhora Grundy e em ajudar sua irmã no que considerava um negócio sem sentido. Senhora Grundy é personagem da peça Speed the Plough, de Thomas Morton. Os convites foram enviados, quase todos aceitos, e a segunda-feira seguinte foi reservada para o grande evento. Hannah estava de mau humor porque o trabalho de sua semana fora perturbado e profetizava que, se o lavar e passar não fosse feito quando se deve, nada funcionaria. Esse engate na mola principal da maquinaria doméstica teve um efeito ruim sobre toda a empreitada, mas o lema de Amy era Nil desperandum, não se desespere, né? Em francês deve ser isso. Nunca perder a esperança, mantenha viva a esperança. E é em latim, viu? Em latim faz mais sentido. E, tendo decidido o que fazer, pôs mãos à obra, apesar de todos os obstáculos. Para começar, a comida de Hannah não ficou boa, o frango ficou duro, a língua salgada demais e o chocolate não espumava corretamente. Além disso, o bolo e o sorvete custaram mais do que Amy esperava, assim como o carro e várias outras despesas que pareciam insignificantes no início fizeram-se sentir de forma bastante alarmante depois. Beth pegou um resfriado e ficou de cama. Meg teve um número incomum de convidados a mantê-la em casa. E Joe estava tão dividida que suas bagunças, acidentes e erros tornaram-se incomumente numerosos, sérios e desafiadores. Se não fosse pela mãe, eu nunca teria conseguido, declarou Amy mais tarde, e lembrou-se com gratidão quando a maior piada da estação já havia sido completamente esquecida por todas.
Se não fizesse um bom tempo na segunda-feira, as jovens senhoritas viriam na terça, um acordo que irritou profundamente Joe e Hannah. Na manhã de segunda-feira, o clima estava naquele estado indeciso, que é mais exasperante do que se chovesse constantemente. Chuviscou um pouco, fez um pouco de sol, ventou um pouco e o clima não se decidiu até que fosse tarde demais para que alguém se decidisse. Amy acordou logo ao amanhecer, expulsando as pessoas de suas camas e apressando o café da manhã para que a casa pudesse ficar em ordem. O salão da sala pareceu-lhe incomodamente pobre, mas sem parar para suspirar pelo que não tinha, habilidosamente fez o melhor que podia, colocando as cadeiras sobre os lugares mais desgastados do tapete, cobrindo as manchas nas paredes com estatuetas caseiras que deram um ar artístico à sala, assim como os adoráveis vasos de flores que Joe espalhava. O almoço parecia encantador e, ao examiná-lo, esperava sinceramente que o gosto estivesse bom e que a vidraria, a porcelana e a prataria emprestada voltassem sãs e salvas para casa. As carruagens foram prometidas, Meg e a mãe estavam prontas para fazer as honras. Beth conseguiu ajudar Hannah nos bastidores. Joe se comprometeu a ser o mais animada e amigável que sua desatenção, sua dor de cabeça e sua forte desaprovação de tudo e de todos permitissem. Longo, hein? E enquanto se vestia cansada, Amy se animou imaginando um momento feliz em que, com o almoço terminado em segurança, ela poderia fugir com as amigas para uma tarde de delícias artísticas, pois a charabanga e a ponte quebrada eram seus pontos fortes. Então vieram as horas de suspense, durante as quais ela corria do salão para a varanda, enquanto a opinião pública variava com o clima. Uma rápida chuva às 11 tinha extinguido o entusiasmo das jovens que deveriam chegar ao meio-dia, porque ninguém chegou, e às 2 a família exausta sentou-se sob um sol ardente para comer as porções perecíveis do banquete, para que nada fosse perdido. Não restam dúvidas sobre o tempo de hoje. Elas certamente virão. Então vamos nos apressar e estar preparadas, disse Amy quando o sol a acordou na manhã seguinte. Ela falava com vivacidade, mas em sua alma secretamente desejou que não tivesse dito nada sobre a terça-feira, pois seu interesse, como seu bolo, estava ficando um pouco passado. Não consegui lagostas, então você terá de se virar sem salada hoje, disse o Sr. March, chegando meia hora depois com uma expressão de plácido desespero. Use o frango, então. A dureza não será importante em uma salada, aconselhou sua esposa. Esposa? Ah, Sr. March. Ah, é o Sr. March. Eu tinha esquecido totalmente quem era. Pô, o Sr. March, mano. O Sr. March não conseguiu lagostas. Então, né, você terá de se virar sem saladas hoje. Aí a senhora March, né? Hannah o deixou na mesa da cozinha por 1 minuto e os gatinhos atacaram. Sinto muito, Amy, acrescentou Beth, que ainda era uma padroeira dos gatos. Então eu preciso de lagosta, pois a língua sozinha não basta, disse Amy decididamente. Que língua é essa, meu Deus? Corro até a cidade. Eita, falei tudo errado. Corro até a cidade para achar uma? Perguntou Joe com uma magnanimidade de um mártir. Oh, capaz de trazer uma para casa debaixo do braço e sem papel, apenas para me irritar. Eu mesma vou, respondeu Amy, cujo temperamento estava começando a se desgastar. Capaz, é capaz. Enrolada em véu grosso e armada com uma cesta de viagem delicada, partiu, sentindo que uma ligeira movimentação acalmaria seu espírito agitado e lhe seria útil para os trabalhos do dia. Depois de algum atraso, o objeto de seu desejo foi adquirido junto com uma garrafa de molho para evitar mais perda de tempo em casa, e lá se foi ela novamente, bem satisfeita com sua própria premeditação. Como o ônibus continha apenas um outro passageiro, uma velha sonolenta, Amy empurrou seu véu e se distraiu do tédio do caminho tentando descobrir para onde todo o seu dinheiro tinha ido.
Tão ocupada estava com o seu cartão cheio de figuras refratárias que não observou um recém-chegado que entrou sem parar o veículo até que uma voz masculina falou: Bom dia, senhorita March. E olhando para cima, vi um dos mais elegantes amigos de faculdade de Laurie. Ah. Esperando fervorosamente que ele descesse antes dela, Amy ignorou totalmente a cesta aos seus pés e, felicitando-se por ter colocado seu vestido novo, especial para viagens, respondeu à saudação do jovem com a sua suavidade e o espírito habituais. Eles se deram muito bem, e a principal preocupação de Amy logo se desfez, pois ela descobriu que o cavalheiro desceria primeiro e ela conversava com uma tensão peculiarmente elevada quando a velha se retirou. Tropeçando para chegar à porta, ela derrubou a cesta e, oh, que horror! A lagosta, em todo o seu tamanho e brilho vulgar, foi revelada aos olhos de um Tudor. Por Júpiter! Ela esqueceu o jantar! Clamou o inconsciente jovem, colocando o monstro escarlate no lugar com a bengala e preparando-se para entregar o cesto para a velha. Não, não, a cesta é minha! Murmurou Amy com o rosto quase tão vermelho quanto o crustáceo. Ah, sim, peço perdão. É uma bela lagosta, não? Disse Tudor com grande presença de espírito e um ar de interesse sóbrio que dava crédito à sua criação. Amy se recuperou com um suspiro, colocou a cesta descaradamente no assento e disse rindo: Você não gostaria de comer a salada que essa lagosta dará e de conhecer as jovens encantadoras que vão comê-la? Que papo é esse, Amy? Isso que se podia chamar de tato, pois duas das fraquezas da mente masculina foram tocadas. A lagosta foi instantaneamente cercada por um halo de reminiscências agradáveis e a curiosidade sobre as jovens encantadoras desviou sua mente do cômico acontecimento. Suponho que ele vai rir e zombar com Laurie, mas não vou vê-los, então está tudo bem, pensou Amy enquanto Tudor se curvava e partia. Ela não mencionou o encontro em casa, embora tenha descoberto que, graças ao aborrecimento, seu vestido novo estava muito danificado pelos filetes de molho que serpenteavam em sua saia. Mas passou aos preparativos, que agora pareciam mais irritantes do que antes, e às 12 horas tudo estava pronto de novo. Sentindo que os vizinhos estavam interessados em seus movimentos, ela desejava apagar a memória do fracasso de ontem com um grande sucesso hoje. Então chamou a charabanga e nela partiu para acompanhar suas convidadas para o banquete. Lá vem! Elas estão chegando! Vou para a varanda para recebê-las. Acho um local hospitaleiro e quero que a pobre criança se divirta depois de todo o trabalho, disse a senhora March, seguindo o ato à palavra. Mas, depois de um rápido olhar, se retirou com uma expressão indescritível, pois, parecendo bastante perdida na grande carruagem, sentava-se Amy e mais uma jovem. Corra, Beth, e ajude Hannah a tirar metade das coisas da mesa. Seria absurdo servir um almoço para 12 a uma só garota, gritou Joe, correndo, ocupada demais, até mesmo para rir. Em seguida entrou Amy, bastante calma e deliciosamente cordial, com uma convidada que cumprira sua promessa. O resto da família, alvo de uma mudança dramática, interpretou seus papéis igualmente bem, e a senhora Elliot os achou um grupo muito hilário. A senhorita Elliot, né? A senhorita Elliot, a amiga que a Amy trouxe. Os achou um grupo muito hilário, pois era impossível controlar inteiramente a alegria deles. Com o almoço remodelado alegremente concluído, o estúdio e o jardim visitados e a arte discutida com entusiasmo, Amy ordenou um carrinho, apelido para a elegante charabanga, e levou sua amiga calmamente para passear pelo bairro até o pôr do sol, quando a festa terminou. Quando entrou, parecendo muito cansada, mas contida como sempre, observou que todos os vestígios da infeliz fête haviam desaparecido, exceto por uma suspeita contração no canto da boca de Joe. Foi uma tarde encantadora para um passeio, querida, disse a mãe respeitosamente, como se todas as 12 tivessem comparecido. A senhorita Elliot é uma garota muito doce e pareceu se divertir,
Foi o que me pareceu, observou Beth com uma candura incomum. Você poderia me dar um pouco do bolo? Eu realmente preciso dele, tenho tantas visitas e não sei fazer coisas tão deliciosas como as suas, pediu Meg com sobriedade. Pegue tudo, sou a única aqui que gosta de doces e ele vai estragar antes que eu possa comer tudo, respondeu Amy, pensando com um suspiro na generosa quantia que ela despendeu para um fim como esse. É uma pena que Laurie não esteja aqui para nos ajudar, começou Joe quando se sentaram para tomar o sorvete e comer a salada pela segunda vez em 2 dias. Um olhar de advertência da mãe anulou qualquer outra observação e toda a família comeu em silêncio heróico, até que o Sr. March observasse suavemente que a salada era um dos pratos favoritos dos antigos e Evelyn. Aqui uma explosão geral de risos interrompeu a história das saladas para a grande surpresa do cavalheiro instruído. Embrulhe tudo em uma cesta e envie para os Hummel. Os alemães gostam de comer. Estou cansada só de olhar para a comida, e não há motivo para vocês morrerem empanturrados porque eu fui tola, exclamou Amy, enxugando os olhos. Eu achei que ia morrer quando vi vocês duas andando naquele carro que, sei lá como você chama, como 2 pedacinhos de noz em uma casca enorme e a mamãe esperando para receber uma multidão, suspirou Joe, tomada pela gargalhada. Lamento muito que você tenha ficado desapontada, querida, mas todas fizemos o nosso melhor para satisfazê-la, disse a Sra. Martin num tom cheio de pesar materno. Estou satisfeita. Fiz o que me comprometi a fazer e não foi minha culpa se tudo deu errado. Isso me consola, disse Amy com um leve tremor na voz. Agradeço a todos por me ajudarem e agradecerei ainda mais se não tocarem no assunto por um mês, pelo menos. Ninguém falou nada durante vários meses, mas a palavra fête sempre produzia um sorriso geral, e o presente de aniversário de Laurie para Amy foi uma pequena lagosta de coral na forma de amuleto para servir como patrono dela. Aqui, Amy, aqui, ó, por vocês não aprenderem as lições, suas malditas. Por falar em lições... A fortuna de repente sorriu para Joe e deixou cair uma moedinha da sorte em seu caminho. Não era exatamente uma moeda de ouro, mas duvido que $500.000 teriam dado uma felicidade mais real do que a pequena soma que ela ganhou desse jeito. A cada tantas semanas, ela se fechava em seu quarto, colocava seu traje de rascunho e caía em um vórtice, como ela dizia, escrevendo seu romance com todo o seu coração e alma, pois até que o terminasse ela não poderia encontrar a paz. Seu traje de rascunho consistia em um macacão de lã preto no qual ela podia limpar a caneta à vontade e um boné do mesmo material adornado com um feliz laço vermelho no qual ela amarrava os cabelos quando a mesa estava pronta para a ação. Esse boné era um sinal para os olhos inquiridores da família, que durante esses períodos mantinha distância, apenas colocando a cabeça para dentro do quarto de vez em quando para perguntar com interesse: "Dói ser um gênio, Joe?" Nem sempre se arriscavam a fazer a pergunta, mas observavam o boné e por meio dele julgavam a situação. Se essa expressiva peça de indumentária estivesse bem baixa na testa, era sinal de que o trabalho árduo estava sendo feito. Em momentos emocionantes, ele era empurrado de forma incisiva, e quando o desespero tomava conta da autora, ele era totalmente arrancado e lançado ao chão. Nesses momentos, o intruso retirava-se silenciosamente, e antes que o laço vermelho fosse visto alegremente ereto sobre a sobrancelha talentosa, ninguém se atrevia a dirigir-se a Joe. Ela não se considerava genial de modo algum, mas quando o afã de escrever surgia, ela se entregava a ele com abandono e levava uma vida feliz, inconsciente de qualquer necessidade de cuidados ou do mau tempo.
Sempre que estivesse sentada, segura e feliz em um mundo imaginário, cheio de amigos, quase tão reais e queridos para ela como qualquer coisa física. Tá, pronto. Ponto. O sono abandonava os seus olhos, as refeições permaneciam intocadas, o dia e a noite eram muito curtos para apreciar a felicidade que a abençoava apenas nesses momentos. E ela fazia essas horas valerem a pena, mesmo que não dessem outros frutos. O estro divino geralmente durava uma semana ou duas, e então ela emergia de seu vórtice com fome, sono, ranzinza ou desanimada. Ela mal se recuperara de um desses ataques quando foi forçada a escoltar a Sra. Crocker para uma aula e, em troca da sua virtude, foi recompensada com uma nova ideia. Tratava-se de um curso do povo. Aulas gratuitas dadas por pessoas de renome nas mais diversas áreas em Boston durante boa parte do século XIX. O assunto eram as pirâmides, e Joe se surpreendeu ao pensar por que esse tema havia sido escolhido para um público como aquele, mas deu por certo que algum grande mal social era resolvido ou uma grande carência seria suprida com a exposição das glórias dos faraós para uma audiência cujos pensamentos estavam preocupados com o preço do carvão e da farinha e cujas vidas transcorriam na tentativa de resolver enigmas mais difíceis que o da esfinge. Elas chegaram cedo e, enquanto a Sra. Crocker arrumava o calcanhar da sua meia, Joe se divertiu examinando o rosto das pessoas que ocupavam o assento com elas. À sua esquerda haviam duas matronas com testa protuberante e chapéu condizente discutindo os direitos das mulheres e tricotando. Mais além estava um humilde par de namorados de mãos dadas sem afetação, uma solteira melancólica comendo balinhas de menta que estavam em um saco de papel e um velho cavalheiro tirando uma soneca preparatória antes de uma bandana amarela, atrás de uma bandana amarela. À sua direita, seu único vizinho era um rapaz estudioso absorto em um jornal. Era uma folha ilustrada e Joe examinou a obra de arte mais próxima dela, perguntando-se distraída que concatenação fortuita de circunstâncias exigia a ilustração melodramática de um índio todo paramentado para a guerra, caindo sobre um precipício com um lobo na garganta, enquanto dois jovens enfurecidos com pezinhos pouco naturais e olhos grandes esfaqueavam um ao outro e uma mulher desgrenhada voava no fundo com a boca aberta. Fazendo uma pausa para virar a página, o rapaz a viu olhando e com sua boa índole ofereceu metade do jornal dizendo sem rodeios: "Quer ler? É uma história de primeira." Joe aceitou com um sorriso, pois nunca tinha superado seu gosto pelos rapazes. Superado seu gosto pelos rapazes? E logo se viu envolvida no labirinto usual de amor, mistério e assassinato, pois a história pertencia a essa classe de literatura leve em que as paixões tinham férias e quando a invenção do autor falha, uma grande catástrofe limpa o palco de metade das dramatis personae. Pessoas dramáticas em latim? Elenco. Ah, sim, né? Personagens dramáticos, elenco. Mas é latim. Deixando a outra metade para exultar com sua queda. "De primeira, não?" perguntou o menino enquanto o olho dela descia pelo último parágrafo do seu texto. "Acho que você e eu poderíamos fazer algo tão bom quanto se tentássemos", replicou Joe, surpresa pela sua admiração com aquele lixo. "Eu me acharia um homem muito sortudo se conseguisse. Ela leva uma boa vida com essas histórias, é o que dizem." E ele apontou para o nome da senhora Slang, Slang, Northbury, sob o título do conto Yo Yo. "So I'm the Slim Shady, I'm the real Shady, yes, I'm the Slim Shady, yes, oh so good, the real Slim Shady, please stand up, please stand up." Tan, 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 tan. "Você a conhece?" perguntou Joe com súbito interesse. "Não, mas leio tudo o que ela escreve e conheço um colega que trabalha no escritório onde esse jornal é impresso." "Você disse que ela leva uma boa vida com essas..." Ah, meu Deus, a frase tão boa e o idiota aqui estragou. Tá bom, vamos lá, de novo. Entrando no personagem...
Você disse que ela leva uma boa vida com histórias como essa? Cara, não é isso que a Joy ia falar. Ela ia falar: Você disse que ela leva uma boa vida com essas histórias? E Joe olhou mais respeitosamente para o grupo agitado de pontos de exclamação densamente espalhados que adornavam a página. Aposto que sim, ela sabe exatamente do que as pessoas gostam e é bem paga para escrever. Nesse momento a palestra começou, mas Joe ouviu muito pouco dela, pois enquanto o professor Sands falava sobre Belzoni, Queops, escaravelhos e hieróglifos, ela estava disfarçadamente anotando o endereço do jornal e corajosamente decidindo disputar o prêmio de $100, meu, oferecido em suas colunas para o autor de uma história sensacional. No momento em que a palestra terminou e o público despertou, ela já havia acumulado uma fortuna esplêndida, não a primeira construída sobre papel, e já ia fundo na trama de sua história, sendo incapaz de decidir se o duelo deveria vir antes da fuga ou após o assassinato. Ela não disse nada sobre o seu plano em casa, mas se lançou ao trabalho no dia seguinte, muito para a inquietação da sua mãe, que sempre parecia um pouco ansiosa quando o gênio se punha a trabalhar. Joe nunca tentara esse estilo antes, contentando-se com as histórias romanescas suaves para o The Spread Eagle. Sua experiência e leitura variada eram úteis agora, porque lhe deram uma ideia de efeito dramático e forneceram trama, linguagem e figurinos. Sua história era cheia de desespero, tanto quanto seu conhecimento limitado com essa incômoda emoção lhe permitia. E, localizando a narrativa em Lisboa, ela terminou com um terremoto, como um denouement enérgico e apropriado. Deslance em francês. O manuscrito foi despachado em segredo, acompanhado de uma nota dizendo modestamente. Peraí, o manuscrito foi despachado em segredo, acompanhado de uma nota dizendo modestamente que, se o conto não recebesse o prêmio, algo que nem sequer ousava esperar, a autora ficaria muito feliz em receber qualquer quantia que ele porventura valesse. 6 semanas é um longo período, sim, é verdade, é um longo período de espera, e um tempo ainda mais longo para uma garota manter um segredo. Mas Joe fez ambas as coisas e estava começando a desistir de qualquer esperança de ver seu manuscrito novamente, quando recebeu uma carta que quase a deixou sem fôlego, pois ao abri-la um cheque de $100 caiu no seu colo. Por um minuto ela olhou para o cheque como se fosse uma cobra, então leu a carta e começou a chorar. Se o amável cavalheiro que escreveu essa nota gentil pudesse saber que intensa felicidade estava dando a seu semelhante, acho que dedicaria suas horas de lazer, se tivesse alguma, a essa diversão, pois Joe valorizou a carta mais do que o dinheiro. Era uma missiva encorajadora, e depois de anos de esforço, era muito agradável perceber que ela havia aprendido a fazer algo, ainda que fosse apenas escrever uma história sensacional. Caramba, mano, a Joe é muito legal, né, velho? Cara, que personagem maravilhoso, mano. Uma jovem mais orgulhosa que ela nunca foi vista quando, depois de se recompor, ela chocou a família ao aparecer diante dela com a carta em uma mão e o cheque na outra, anunciando que ganhara o prêmio. Claro que houve um grande júbilo, e quando a história foi publicada, todos a leram e a elogiaram, embora seu pai lhe dissesse que a linguagem era boa, o romance novo e caloroso, e a tragédia emocionante, e depois balançasse a cabeça e dissesse em sua maneira pouco mundana: Você consegue fazer melhor do que isso, Joe. Mire alto e não se importe com o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é a melhor parte disso tudo. O que você fará com essa fortuna? Perguntou Amy, olhando o papel mágico com um olhar reverente. Mandar Beth e a mamãe para férias à beira-mar por um mês ou dois, respondeu Joe prontamente. Oh, esplêndido! Mas não posso fazer isso, querida, seria tão egoísta, exclamou Beth, que aplaudira com suas mãozinhas magras e respirara fundo, desejando sentir a brisa do oceano. Então parou e afastou o cheque que sua irmã agitava diante do seu rosto. Ah, mas você deve ir. Eu pus meu coração nisso. Foi o que me motivou e foi por isso que consegui. Nunca vou para frente quando penso apenas em mim. Trabalhar por você me ajuda muito. Portanto, você tem de ir. Não seria legal vê-la voltar rechonchuda e corada de novo? Um viva para o doutor Joe.
que sempre cura seus pacientes. À beira-mar elas foram, depois de muita discussão, e embora Beth não tivesse voltado para casa tão rechonchuda e corada quanto se desejasse, estava muito melhor, enquanto a Sra. March declarou que se sentia 10 anos mais jovem. Então Joe ficou satisfeita com o investimento de seu prêmio e se lançou ao trabalho com um espírito alegre, inclinada a ganhar mais desses deliciosos cheques. Ela ganhou vários naquele ano e começou a sentir-se um poder na casa, pois, pela magia de uma caneta, suas porcarias se transformaram em confortos para todos. A filha do Duque pagou a conta do açougueiro. A mão fantasma! Super 11 colocou um novo tapete em casa. E a maldição de Coventry provou na forma de mantimentos e vestidos que os March eram abençoados. A riqueza é certamente uma coisa muito desejável, mas a pobreza tem seu lado ensolarado, e um dos usos doces da adversidade é a satisfação genuína que vem do trabalho dedicado da cabeça ou das mãos, e a inspiração da necessidade devemos metade das bênçãos sábias, belas e úteis do mundo. Joe apreciou essa satisfação e deixou de invejar garotas mais ricas, tendo grande conforto com o conhecimento de que poderia suprir suas próprias necessidades e não precisava pedir nenhum centavo. Suas histórias eram pouco notadas, mas elas encontraram mercado e, encorajada por esse fato, Joe resolveu agir ousadamente em direção à fama e à fortuna. Depois de copiar seu romance pela 4ª vez, lê-lo para todos os seus amigos confidentes e enviá-lo tremendo de medo a 3 editoras, ela finalmente o descartou, com a condição de cortá-lo em 1/3 e omitir todas as partes que ela particularmente admirava. Agora devo colocá-lo de volta na minha cozinha para moldar, pagar para imprimir do meu próprio bolso ou cortá-lo para atender aos compradores e obter o que posso com ele. A fama é uma coisa muito boa de se ter em casa, mas o dinheiro é mais conveniente, então desejo que esse assunto importante seja o tema da reunião, disse Joe, convocando um conselho de família. Não estrague seu livro, minha garota, pois há mais coisas nele do que você imagina, e a ideia está bem elaborada. Aguarde e deixe-o amadurecer. Foi o conselho do seu pai, e ele praticava o que pregava, tendo esperado pacientemente 30 anos para que seus próprios frutos amadurecessem, sem ter pressa de colhê-los, mesmo agora que eles se mostravam doces e suaves. Acho que Joe aproveitará mais o desafio do que a espera, disse a Sra. March. A crítica é a melhor prova nesse tipo de trabalho, pois lhe mostrará méritos e falhas que você não havia percebido e a ajudará a fazer algo melhor na próxima vez. Não somos muito parciais, mas o louvor e a recriminação de estranhos são úteis, mesmo que se receba pouco dinheiro. Sim, disse Joe, alisando as sobrancelhas. É exatamente isso. Estou envolvida com o livro há tanto tempo que realmente não sei se ele é bom, ruim ou indiferente. Será uma grande ajuda ter pessoas frias e imparciais para examiná-lo e me dizer o que acharam. Eu não apagaria nenhuma palavra. Você vai estragá-lo se fizer isso, pois o interesse da história está mais na mente do que nas ações das pessoas, e ficará tudo muito confuso se você não explicar as coisas enquanto escreve, disse Meg, que acreditava firmemente que o livro era o romance mais notável já escrito. Mas o Sr. Allen diz: Deixe de lado as explicações. Deixe de lado as explicações, seja breve e dramática e deixe os personagens contarem a história, interrompeu Joe, voltando-se para a nota do editor. Faça o que ele diz, ele sabe o que vende e nós não. Faça um livro bom e popular e obtenha o máximo de dinheiro que puder. Mais tarde, quando você tiver construído seu nome, pode se dar ao luxo de divagar e ter pessoas filosóficas e metafísicas em seus romances, disse Amy, que assumiu uma visão estritamente prática do assunto. Bem, disse Joe, rindo, se meu povo é filosófico e metafísico, não é minha culpa, pois não sei nada sobre essas coisas, exceto o que ouço o papai dizer às vezes. Se eu tivesse algumas de suas ideias sábias misturadas em meu romance, tanto melhor para mim. E você, Beth, o que você acha?
Eu gostaria muito de vê-lo impresso logo, disse Beth, sorrindo ao dizer isso. Mas havia uma ênfase inconsciente na última palavra e um olhar melancólico nos olhos que nunca perderam sua fraqueza infantil, que arrepiaram o coração de Joe por um minuto com um medo proibitivo e a fizeram decidir realizar a sua pequena aventura logo. Então, com firmeza espartana, a jovem autora colocou seu primogênito sobre a mesa e o cortou implacavelmente, como um ogro, na esperança de agradar a todos. Na esperança de agradar a todos, seguiu o conselho de todos, e como o velho e o burro da fábula, não agradou a ninguém. Nossa. Seu pai gostava da veia metafísica que havia inconscientemente entrado no romance, de modo que isso fora mantido, embora ela tivesse dúvidas. Sua mãe achou que havia um pequeno excesso de descrições, o que também foi cortado. Então, e com isso muitos elos necessários na história. Ai, rapaz. Meg admirava a tragédia, então Joe agrupou a agonia para se adequar a ela, enquanto Amy se opunha à diversão e, com as melhores intenções do mundo, Joe apagou as cenas insípidas que aliviavam o sombrio personagem da história. Então, para complicar a sua ruína, ela cortou um terço do livro e enviou confiante o pequeno e pobre romance como um pinta-roxo fatiado para o grande mundo para testar seu destino. Bem, o livro foi impresso e ela recebeu US$ 300 por ele, além de muitos elogios e censuras que foram maiores do que ela esperava, de modo que ela foi arremessada a um estado de perplexidade do qual demorou algum tempo para se recuperar. Você disse, mamãe, que a crítica me ajudaria, mas como pôde? Como pode ou como pôde? Não sei. Eu vou usar como pode. Mas como pode, quando o que dizem é tão contraditório que não sei se escrevi um livro promissor ou se violei todos os 10 mandamentos, gritou a pobre Joe, revirando um monte de bilhetes cuja leitura a encheu de orgulho e alegria em um minuto e de ira e consternação no outro. Esse homem diz, um livro requintado, cheio de verdade, beleza e seriedade. Tudo é doce, puro e saudável, continuou a autora perplexa. Perplexa, meu Deus. O próximo diz, a teoria do livro é ruim, cheia de fantasmas mórbidos, ideias espiritualistas e personagens pouco naturais. Agora, como eu não tinha nenhuma teoria, não acredito no espiritismo e copiei meus personagens da vida real, não vejo como essa crítica pode estar certa. Outro diz, é um dos melhores romances americanos que já apareceram. Prefiro manter os pés no chão. E um outro afirma que, embora seja original e escrito com grande força e sentimento, é um livro perigoso. Não é! Alguns se divertem, outros elogiam exageradamente, e quase todos insistem que eu tinha uma teoria profunda para expor, sendo que só escrevi por prazer e dinheiro. Queria imprimir tudo ou nada porque odeio ser tão horrivelmente incompreendida. Sua família e amigos administraram conforto e elogios liberalmente. No entanto, foi um momento difícil para a sensível e animada Jo, que quis fazer algo tão bom e aparentemente fez algo tão terrível. Mas aquilo lhe fez bem, pois aquelas cuja opinião tinha um valor real lhe ofereceram a crítica, que é a melhor educação de um autor. E quando o primeiro sofrimento acabou, ela foi capaz de rir do seu livrinho, apesar de ainda acreditar nele e sentir-se mais sábia e mais forte pelas pancadas que recebeu. Não ser um gênio como Keats não vai me matar, disse ela com firmeza. E tenho a piada ao meu lado, afinal, porque as partes tiradas diretamente da vida real são denunciadas como impossíveis e absurdas, e as cenas que tirei da minha tola cabeça são declaradas encantadoramente naturais, ternas e verdadeiras. Então me consolarei com isso, e quando estiver pronta, escreverei outro romance. Gostei.
Experiências domésticas. Como a maioria das outras jovens matronas, Meg começou sua vida de casada com a determinação de ser uma dona de casa modelo. John deveria achar a casa um paraíso. Ele sempre deveria ver um rosto sorridente, deveria viver suntuosamente todos os dias e nunca sequer saber da perda de um botão. Ela trouxe tanto amor, energia e alegria ao trabalho que não poderia deixar de ter sucesso, apesar de alguns obstáculos. Seu paraíso não era tranquilo, pois a pequena mulher ficava agitada, ansiosa demais para agradar e se movia como uma verdadeira Marta, irmã de Maria e Lázaro no Novo Testamento, engasgada com muitos cuidados. Ela estava cansada demais, às vezes até mesmo para sorrir. John ficou dispéptico depois de uma jornada de pratos adoráveis e injustamente exigia uma comida mais simples. Quanto aos botões, ela logo aprendeu a se perguntar aonde eles tinham ido parar. A balança. Quanto aos botões, ela logo aprendeu a se perguntar aonde eles tinham ido parar, a balançar a cabeça para o descuido dos homens e a ameaçá-lo de que deixaria que ele mesmo os pregasse, para ver se o trabalho dele suportaria dedos impacientes e desajeitados melhor do que o dela. Eles eram muito felizes, mesmo depois de descobrir que não poderiam viver apenas de amor. John não achou que a beleza de Meg diminuía, embora ela sorrisse para ele por trás da cafeteira familiar. Nem Meg perdia nada do romance da despedida diária, quando o marido seguia o seu beijo com um inquérito carinhoso. Envio vitela ou carne de carneiro para o jantar, querida. A casinha deixou de ser um glorioso local de veraneio, mas tornou-se uma casa, e o jovem casal logo sentiu que aquela era uma mudança para melhor. No início, eles brincavam de cuidar da casa e se divertiam como crianças. Então, John se dedicou de maneira constante aos negócios, sentindo as responsabilidades de chefe de família sobre os seus ombros. E Meg pôs de lado sua cambraia, vestiu seu grande avental e se lançou ao trabalho, como dito anteriormente, com mais energia do que discrição. Enquanto a mania de cozinhar durou, ela passou pelo livro de receitas da Sra. Cornelius como se fosse um exercício matemático, resolvendo os problemas com paciência e cuidado. Às vezes, sua família era convidada para ajudar a comer um banquete abundante de sucessos. Às vezes, Lottie era despachada em segredo com uma quantidade de receitas falhas que deveriam ser escondidas de todos os olhos nos estômagos convenientes dos pequenos Hummel. Uma noite, com John nos livros de contabilidade, geralmente produzia uma calmaria temporária no entusiasmo culinário, e um ajuste frugal se seguia durante o qual o pobre homem era colocado em uma dieta de pudim, carne moída e café requentado, o que testava sua alma, embora ele a tudo suportasse com uma coragem louvável. Antes de o equilíbrio áureo ser encontrado, no entanto, Meg adicionou aos seus pertences domésticos algo sem o que os casais jovens raramente sobrevivem: um pote de família. Ardendo com um desejo matronal de ver a sua despensa abastecida com conservas caseiras, ela comprometeu-se a fazer sua própria geleia de groselha. John foi solicitado a pedir uma dúzia ou mais de potezinhos e uma quantidade extra de açúcar, pois suas groselhas estavam maduras e deveriam ser usadas o quanto antes. Como John acreditava firmemente que sua esposa era inigualável e orgulhava-se naturalmente da sua habilidade, ele resolveu que o desejo dela deveria ser atendido e sua única colheita de frutas foi reservada para uso no inverno. À casa vieram 4 dúzias de potinhos, meio barril de açúcar e um menininho para ajudar a colher as groselhas para ela. Com o bonito cabelo preso a um boné, os braços descobertos até o cotovelo e um avental achadrezado que tinha algo de coquete apesar do babador, a jovem dona de casa se lançou ao trabalho sem duvidar do seu sucesso, pois ela não tinha visto Hannah fazer aquilo centenas de vezes. A variedade de potes a surpreendeu no início, mas John gostava muito de geleia e os pequenos e belos recipientes ficavam tão bem na prateleira superior que Meg resolveu preenchê-los a todos.
e passou um longo dia colhendo, fervendo e lutando com a geleia. Ela fez o melhor que pôde, pediu conselhos à senhora Cornelius, forçou o cérebro a lembrar o que Hannah fazia e ela não fez, referveu tudo, readoçou e refiltrou, mas aquela coisa terrível não dava ponto nem virava geleia. Ela queria correr para casa de avental e tudo e pedir à mãe que a ajudasse, mas John e ela concordaram que nunca incomodariam ninguém com suas preocupações, experiências ou brigas particulares. Os dois riram daquela última palavra como se a ideia sugerida fosse muito absurda, mas eles haviam cumprido a sua decisão. E sempre que podiam seguir sem ajuda o faziam. E ninguém interferia, pois a senhora March havia orientado o plano. Então Meg lutou sozinha com os doces durante todo aquele dia quente de verão, e às 5 horas sentou-se na sua cozinha, que estava toda revirada, torceu as mãos sujas, ergueu a voz e chorou. No início agitado da nova vida, ela sempre dizia: meu marido sempre se sentirá livre para trazer os amigos para casa, quando quiser. Estarei sempre pronta. Não haverá nenhum tumulto, nem repreensão, nem desconforto, mas uma casa limpa, uma esposa alegre e um bom jantar. John, querido, nunca pare de pedir minha licença. Nunca pare para pedir minha licença. Convide quem você quiser e tenha certeza de que seu convidado será bem-vindo. Como era encantador, certamente. John ficou radiante de orgulho ao ouvi-la dizer isso e sentiu como era uma bênção ter uma esposa tão elevada. Mas, embora eles estivessem em companhia de tempos em tempos, nunca aconteceu de ela ser inesperada e Meg nunca tivera a oportunidade de se distinguir até agora. Sempre acontece isso neste vale de lágrimas. Há uma inevitabilidade envolvendo tais coisas com a qual só podemos nos espantar, deplorar e suportar o melhor que pudermos. Se John não tivesse esquecido totalmente a questão da geleia, realmente teria sido imperdoável da parte dele escolher justo aquele dia, de todos os dias do ano, para trazer um amigo para jantar inesperadamente. Felicitando-se por ter pedido uma linda refeição naquela manhã, com a certeza de que ela estaria pronta com pontualidade e aproveitando antecipadamente o efeito encantador que ela produziria quando sua linda esposa viesse para encontrá-lo, ele acompanhou o amigo à mansão com a irreprimível satisfação de um jovem anfitrião e marido. Vivemos em um mundo de decepções, como John descobriu quando chegou ao ninho dos pombinhos. A porta da frente geralmente estava convidativamente aberta. Agora ela estava não só fechada, mas trancada, e a sujeira do dia anterior ainda adornava os degraus. As janelas do salão estavam fechadas e com a cortina passada, sem a figura da linda esposa costurando na varanda, de branco com um pequeno laço nos cabelos, ou de uma anfitriã de olhos brilhantes sorrindo em uma tímida recepção enquanto cumprimentava seu convidado. Nada do tipo, pois não apareceu sequer uma alma, mas um menino de aspecto sanguinário adormecido sob os arbustos. Receio que algo tenha acontecido. Espere no jardim, Scott, enquanto vou ver o que houve com a Sra. Brooke, disse John, alarmado com o silêncio e a solidão. Ele correu para contornar a casa, conduzido por um cheiro pungente de açúcar queimado, e o Sr. Scott foi em seu encalço com um olhar estranho no rosto. Ele parou discretamente a certa distância quando Brooke desapareceu, mas podia ver e ouvir tudo, e sendo solteiro desfrutou muito da perspectiva. Na cozinha reinavam confusão e desespero. Uma porção de geleia gotejava de cada pote, outra estava caída no chão e uma terceira queimava alegremente no fogão. Lottie, com fleuma teutônica, comia calmamente o pão e o vinho de groselha, pois a geleia ainda estava em um desesperançoso estado líquido, enquanto a Sra. Brooke, com o avental sobre a cabeça, soluçava tristemente. "Minha querida, qual é o problema?" exclamou John, entrando correndo com terríveis visões de mãos escaldadas, notícias repentinas de aflição e a consternação secreta ao pensar no convidado no jardim.
Ah, John, estou tão cansada, irritada, nervosa e preocupada. Fiquei fazendo tudo até estar totalmente esgotada. Venha me ajudar ou morrerei. E a dona de casa, exasperada, se lançou sobre o peito dele, dando-lhe uma doce recepção em todos os sentidos da palavra, pois o avental dela fora batizado junto com o chão. O que te preocupa, querida? Algo ruim aconteceu? Perguntou o ansioso John, beijando ternamente a coroa do bonezinho que estava todo torto. Sim, soluçou Meg desesperadamente. Diga logo então, não chore. Eu suporto tudo, menos isso. Vamos, querida. Está tudo bem.